mamães, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre o uso do sutiã. Qual o melhor sutiã? Qual é o mais adequado pra gente usar quando a gente está amamentando? Vocês sabem? Então, hoje a gente vai conversar sobre isso e eu vou dar algumas dicas pra vocês sobre o sutiã mais adequado para vocês usarem e já estarem comprando. Então, a primeira dica é um sutiã de alças largas, que dê bastante sustentabilidade para vocês. Por quê? Porque os seios, eles aumentam de tamanho quando a gente começa a amamentar, inclusive quando a gente fica gestante, né? Mas na amamentação, o seio, ele aumenta muito de tamanho. Então a gente precisa de um sutiã que dê toda essa sustentabilidade, que não machuque as costas de vocês, por isso da importância de ser de alças largas, né? Que ele não tenha os aros embaixo também, né? Aqueles ferrinhos que tem. Também um sutiã que seja de cor clara, né? Por quê? Porque os mais escuros, eles são mais fáceis, né? De fungos, né? Se criarem ali. Por quê? Porque os fungos, eles gostam de um ambiente abafado e que seja escuro. Então, a gente sempre orienta a usar os sutiãs claros, de preferência. Outra dica também é a gente usar um sutiã que seja de abertura total, que ele não aperte a mama, né? E que o bebê mame com mais facilidade ali no local e a gente consiga observar toda a nossa mama, né? Então, por isso que tem alguns sutiãs que eles têm aquele quadradinho no meio, né? Então a gente sempre pede para cuidar muito, para ver se não tá apertando ali a região, porque ela fica inchada, as mamas ficam inchadas, né? E a gente pode estar obstruindo os ductos se a gente não cuidar com o uso do sutiã. Outro cuidado também que a gente tem que ter é usar um sutiã que não tenha bojo. Por quê? Porque a gente tem alguns períodos, né, na nossa amamentação em que o leite ele realmente vaza, ele começa a pingar. Então, o bojo ele vai ficar molhado, né? Muito mais chances de se criar fungo ali no local. Então, se a gente tira o bojo, a maioria dos sutiãs vem com bojo, né? Mas a gente pode acabar tirando ele, né? E talvez só usar quando for sair para se sentir mais confortável, mas sempre cuidando que se começar a ficar muito molhado ali o local, a gente troca esse sutiã, né? A mesma coisa vale para sempre comprar o sutiã um número maior do que a gente estava usando antes de engravidar, pelo tamanho das mamas que a gente vai ter, né? Vai aumentar muito o volume. Então, pra gente não ter erro na compra, a gente sempre compra um número maior do que você estava usando na gestação.